No nosso caso de hoje, um garoto está em casa e no meio da madrugada ele descobre algo perturbador dentro da sua própria casa. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante. Deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Michael Bernard Paulich foi o terceiro filho do casal Rita e Edward. Ele tinha mais duas irmãs mais velhas, chamadas Crystal e Melanie, com quem, apesar da diferença de idade, ele cresceu muito próximo. Seus pais, Rita e Edward, se casaram quando eram adolescentes e começaram a formar uma família juntos muito rapidamente. E, infelizmente, o relacionamento foi muito tumultuado. Edward traiu Rita algumas vezes e sempre que ela descobria, eles brigavam, mas não terminavam o casamento. Ela dizia que amava seu marido, apesar das múltiplas alegações de abuso doméstico de ambas as partes. Finalmente, em 1998, ela pediu o divórcio. Michael acabou morando com sua mãe em um trailer em uma pequena cidade chamada Hopewell, no Missouri. Ninguém na cidade se preocupava com a segurança. Era o tipo de cidade onde as crianças corriam pelas ruas com seus amigos o dia todo e nada acontecia. Michael foi descrito como uma criança feliz que adorava sua mãe, mas em algum momento ele começou a apresentar alguns problemas. Ele teve problemas na escola, matava aulas e acabou reprovando na 7ª série 3 vezes. Ele tinha amigos e gostava de andar de bicicleta e praticar esporte, com Rita assistindo a todos os seus jogos e levando uma câmera com ela para registrar cada momento. Ao mesmo tempo, ele tinha um temperamento explosivo. Ele era conhecido por discutir muito com sua mãe. Suas irmãs mais velhas falaram mais tarde em uma entrevista que ele poderia ser um adolescente raivoso, mas a maior parte disso era direcionado ao pai, que sempre o colocava no meio de suas brigas. As coisas realmente explodiram quando, durante uma dessas brigas com a sua mãe, ele ameaçou matá-la e a si mesmo, o que deixou sua mãe muito preocupada. Rita levou a ameaça muito a sério e ele começou um tratamento em um hospital local. Quando saiu, parecia que as coisas tinham melhorado. O relacionamento entre Rita e seu filho melhorou muito e eles se tornaram próximos novamente, assim como quando ele era apenas uma criança. No dia 4 de dezembro de 1998, Rita decidiu ir a um bar com alguns amigos. Ela estava muito feliz e aliviada porque 4 dias antes, seu divórcio com Edward foi finalizado. Ela não precisava mais lidar com o abuso dele e acreditava que as coisas ficariam bem. Edward ainda estava muito bravo com toda a situação, mas era hora dos dois seguirem em frente. Agora Michael estava com 14 anos e já podia ficar sozinho em casa. Em algum momento, Michael decidiu dar uma volta de bicicleta e ele parou em uma loja e encontrou um de seus amigos, que era o Josh. Os dois ficaram conversando um pouco ali, ficaram um pouco na rua e o Michael perguntou se o amigo queria voltar para casa com ele. O amigo acabou aceitando, eles foram para casa, ficaram ali escutando música, se divertindo até a Rita chegar. Rita chegou com alguns lanches e ele e o amigo comeram perto das 11 horas. Logo em seguida, Rita deu boa noite aos garotos e foi para o seu quarto. Michael e o amigo decidiram ficar acordados mais um pouco e os dois ficaram escutando música, até pegarem no sono. Algumas horas depois, Michael e Josh acordaram com uma névoa de fumaça no quarto. A princípio, Michael pensou que Josh poderia estar fumando, mas não estava. Era um pouco mais de 6 horas da manhã e o quarto estava cheio de uma névoa leve, então os dois foram investigar o que estava acontecendo. Ao abrirem a porta, eles viram que a casa estava cheia de fumaça e perceberam que ela vinha do quarto de Rita. O jovem percebeu que tinha fogo no quarto de sua mãe, então ele pegou uma mangueira e quando abre a porta do quarto, encontra sua mãe caída no chão. Ela está pegando fogo da cintura para baixo e há sangue em suas pernas. Ele consegue ligar a mangueira para apagar o fogo enquanto Josh corre para buscar ajuda. Infelizmente é tarde demais. Rita estava morta. Ela levou um golpe muito forte em sua cabeça com uma arma desconhecida e então seu corpo foi incendiado para esconder qualquer evidência.
Quando a polícia chegou ao local e começou a questionar Michael e seu amigo Josh sobre o que tinha acontecido, eles disseram à polícia que não tinham ideia. Eles estavam dormindo e não ouviram nada. Pode ter sido porque eles estavam com a porta fechada, com a música ligada e tinham fumado maconha antes de dormir. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo até que notaram a fumaça no quarto. Havia sangue por todas as paredes do quarto da mãe, o que indicava que houve uma luta com o assassino. Foi determinado que um acelerador foi então utilizado para incendiá-la. Michael ligou para suas duas irmãs mais velhas para contar o que tinha acontecido, que alguém invadiu a casa e tirou a vida da mãe deles. As irmãs chegaram à casa o mais rápido que puderam, e quando chegaram lá, encontraram Michael sentado no carro da polícia, coberto de fuligem e chorando. Para elas, Michael parecia perturbado, traumatizado. Para a polícia, porém, Michael não estava agindo como alguém deveria depois de descobrir o corpo de sua mãe. Eles notaram que ele não parecia emocional o suficiente para o que tinha acontecido e acharam aquilo muito suspeito. Então, enquanto estava na viatura a caminho da delegacia para prestar depoimento, ele disse algo que alterou toda a direção que a investigação estava tomando. De acordo com um policial, Michael perguntou a ele o que aconteceria com o carro de sua mãe. Esse policial acreditou que esta era uma pergunta completamente inapropriada para aquele momento e somente uma pessoa fria e calculista poderia fazer. Então agora os detetives estavam desconfiados que o filho de 14 anos podia ser o assassino. Na delegacia, eles decidiram dar a Michael e Josh um teste de estresse focal, o que é muito controverso. Esse tipo de teste pseudocientífico mede padrões em uma voz para determinar o estresse encontrado. Não é algo muito confiável. Michael e Josh não passaram no teste. Os investigadores levaram as roupas que eles estavam vestindo e seus sapatos para serem testados para um acelerador. Eles usaram um cão que foi treinado para alertar uma presença de um acelerador e foi confirmado que tinha na roupa do Michael. Quando os policiais perguntaram por que ele não passou no teste do acelerador, o Michael contou que encontrou o Josh na loja e a dupla decidiu se divertir um pouco e incendiou uma área dos trilhos ferroviários próximos usando gasolina. Josh confirmou a história de Michael. Ainda assim, os investigadores não estavam acreditando. Eles estavam cientes das brigas entre Michael e sua mãe Rita, como eles tiveram discussões fortes no passado e como ele foi hospitalizado por ameaçar matá-la. Eles acreditavam que Josh apenas estava no lugar errado e na hora errada. Para eles, o jovem não tinha nenhuma ligação com o crime. Eles entrevistaram Josh e Michael por horas a fio. 2 dias depois, Josh deu uma declaração importante. Ele disse que estava dormindo no chão do quarto e acordou com um barulho no meio da noite. Quando ele olhou, Michael não estava em sua cama. Isso era contraditório com todas as declarações anteriores que Josh havia dado, onde ele afirmou que os 2 garotos estavam no quarto juntos a noite toda. Em troca dessa declaração, Josh recebeu imunidade para todas as acusações relacionadas ao assassinato de Rita. Em seguida, Michael Pollitt, de 14 anos, foi preso pelo assassinato de sua mãe. Ele ficou 3 anos esperando pelo seu julgamento. Seus advogados queriam fazer um acordo e ele teria que se declarar culpado de homicídio voluntário em troca de um máximo de 15 anos de prisão. Mas ele não aceitou. Em janeiro de 2002, aos 17 anos, Michael foi a julgamento. No julgamento, a promotoria apresentou os sapatos de Josh, que tinham resquícios de gasolina. A promotoria usou essa informação para reforçar ainda mais as evidências, dizendo que o padrão de queimadura encontrado na ferrovia era o mesmo que o padrão de queimadura encontrado no corpo de Rita. Uma testemunha falou sobre uma briga que ele presenciou entre Michael e sua mãe algumas semanas antes do crime. A testemunha disse que Michael acendeu um isqueiro durante a briga. A promotoria alegou que ele havia confessado o crime. Após a prisão, Michael foi colocado em um centro de detenção enquanto aguardava julgamento. Cerca de 1 mês depois de estar lá, ele tentou tirar a própria vida. Durante esse incidente, 3 testemunhas escreveram em seu relatório que Michael havia gritado: "Eu não me importo desde que matei minha mãe." Michael negou essas declarações, afirmando que o que ele realmente disse foi: "Eu não me importo desde que eles mataram minha mãe." A diferença de apenas uma palavra.
Michael queria depor, mas seu advogado basicamente disse a ele que não tinha tempo para prepará-lo para depor. Esse advogado também nunca chamou Josh para depor, a pessoa que estava com Michael a noite inteira do crime. No total, o advogado de Michael passou menos de meio dia apresentando sua defesa. Ele não deu outros suspeitos, apesar do fato de que havia várias pessoas que tinham um motivo para matar Rita. Uma delas era o ex-marido e pai de Michael, o Edward. A verdade é que os investigadores tinham olhado muito brevemente para Edward como suspeito do crime. Ele tinha um álibi para a noite do crime. Ele estava em sua casa mais de 120 quilômetros de distância da cena do crime e tinha atendido o telefone lá na mesma hora do crime. Isso foi o suficiente para os investigadores descartá-lo. Edward, na verdade, tinha um primo que morava a apenas alguns quilômetros da casa de Rita, chamado Johnny. Outra testemunha relatou ter visto Johnny perto da casa na manhã do assassinato, usando uma camiseta molhada. Outra pessoa viu seu carro perto dos trilhos da ferrovia na mesma hora em que a polícia e a ambulância chegaram à propriedade. Os investigadores nunca realmente investigaram Johnny, porque acreditavam que Michael era o assassino. Não havia nenhuma evidência física para conectar Michael ao assassinato de Rita. Apesar de ser um assassinato muito violento e sangrento, nenhuma roupa suja de sangue foi encontrada. Também não havia nenhuma arma do crime encontrada dentro da casa. Havia pegadas desconhecidas encontradas fora da casa, mas elas nunca foram testadas. Michael foi condenado à prisão perpétua. O júri levou apenas 4 horas para deliberar. Ele foi enviado para uma prisão no Missouri, que é conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos do país. Na prisão, ele era agredido constantemente e se tornou um viciado em drogas. 5 anos após ser condenado, Michael entrou em contato com o Midwest Innocence Project para implorar que eles aceitassem seu caso, e eles aceitaram. Havia novos advogados que iriam ajudar em seu caso, todas as evidências e ajudar a limpar o seu nome. Mais de 10 anos foram gastos meticulosamente reunindo informações que poderiam libertar Michael da prisão, mas então ocorreu uma reviravolta que agilizou tudo. Em 2021, o estado do Missouri aprovou um projeto de lei dando aos jovens infratores condenados por crimes graves uma segunda chance, dando a eles uma audiência de liberdade condicional. Michael recebeu a sua audiência de liberdade condicional e em 22 de abril de 2022, aos 38 anos, ele foi libertado da prisão em liberdade condicional. Em seguida, ele recomeçou sua vida. Ele foi morar com uma de suas irmãs, tirou sua carteira de motorista e começou a cobrir suas tatuagens da prisão. Michael ainda é considerado um assassino condenado. Agora ele está trabalhando com uma equipe de advogados para anular sua condenação. Os novos advogados de Michael querem que suspeitos alternativos sejam examinados, em particular seu pai Edward e seu tio Johnny. Edward tinha um motivo para matar a Rita, e ele tinha sido fisicamente violento com ela no passado. Embora ele não estivesse perto da cena do crime no momento do assassinato, seu primo Johnny, de quem ele é muito próximo, foi visto por várias testemunhas perto da casa naquela manhã. Enquanto a cena do crime estava sendo processada, a casa inteira foi revistada em busca de qualquer coisa que pudesse ter sido usado como a arma do crime. Vários itens foram encontrados e testados, mas nenhum foi determinado como a arma do crime. Depois que nada foi encontrado, a casa foi liberada. Johnny foi à delegacia com um item de interesse que ele pensou que poderia ser a arma do crime. Uma chave de roda foi supostamente encontrada no fundo do armário de Michael. Quão misterioso que os investigadores revistaram a casa inteira e não encontraram nada. Mas poucos dias após o crime, uma chave de roda foi descoberta em cima de um pedaço de papel com sangue. Quando testado, foi determinado que não era arma. Michael e sua equipe ainda esperam que sua condenação seja anulada. Há pelo menos 5 jurados de seu julgamento por assassinato que agora estão questionando se foi justo ou não. Vários dizem que se sentiram pressionados a um veredito de culpado e não obtiveram todas as informações de que precisavam para tomar a decisão certa. Uma moção para anular as acusações contra Michael foi negada pela Suprema Corte do Missouri, mas ele ainda pode ter um novo julgamento. A polícia local declarou que reabriu uma investigação sobre o assassinato de Rita, mas eles não comentaram nada sobre nenhum suspeito até agora.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso difícil mesmo, em que muitas vezes a gente fica na dúvida se foi o garoto mesmo que cometeu o crime ou pior, imaginar que ele passou anos condenado e sendo inocente e o assassino estava aí fora livre. Então, a gente espera que a verdade sobre esse caso apareça, que a polícia investigue aí um pouco mais a fundo para a gente ver se foi realmente o Michael ou se tem alguém envolvido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.